Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade, continuando a questão da narrativa, porque no final eu já comecei, agora vamos até o final com essa proposta, porque sim, no final das contas, tudo passa por uma questão de narrativa, e eu quero dizer narrativa como linguagem, como pensamento, como verbo que se enuncia, como ideologia, tudo, né. Então a gente está imerso no mundo de narrativa, que o contrário seria o silêncio, que é onde a gente encontra paz, onde a gente encontra, poderia-se dizer Deus, ou o todo, ou a consciência, no mínimo você encontra paz. Porque a coisa se repete há séculos, e ninguém é feliz, e só encontra a felicidade e a paz quem deixa de ler essas ideologias. Você pode ler coisas que edificam sua alma. Que são coisas que edificam sua alma? Geralmente são coisas, assim, humanas, inspiradoras, que têm um quê de arte, que a natureza entra, uma mimesis, né, da natureza, né, buscando dentro de si o melhor, através também de uma observação. Observação daquilo, como aquilo faz o mal e como que, se fosse diferente, faria o bem, sabe, coisas simples que você pode mudar, desconstruir preconceitos, a arte que desconstrói preconceitos e não fica afirmando o tempo todo com 10 dedos apontados, que quem faz arte, literatura, com 10 dedos apontados para tudo e todos, repete esse sistema de Javé, de Jeová, de Igreja Católica, sabe, de judaísmo, catolicismo, é tudo para repetir. E é medonho, gente, o troço está assim, numa estratificação, vem, né, em século XX, Sartre dizer: "Olha, o ser já está fragmentado". Fragmentado como? Que ser ele se refere? A esse que vem para o mundo, que se constrói no mundo ego, fragmentado, já perdido, daqui a pouco, né, bipolar, daqui a pouco chega Bauman e diz: "Está tudo líquido". E eu lendo tudo isso digo: já virou mais do que fragmentado e líquido. Está rarefeito, estilhaçado. Né, de dentro de uma só pessoa, o conflito entre si e si mesmo, o conflito de não saber quem é, a ponto de negar seu corpo. E vai viver com que corpo? Não tem assim: "Vou sair do corpo e vou escolher um corpinho ali, que eu acho mais adequado", não tem, gente. Então você briga com o seu próprio corpo, além de brigar com o seu próprio eu, porque estão mandando, porque não tem ninguém, sabe, discernindo, ajudando, auxiliando, e ali a Bíblia nunca ajudou. Pelo contrário, eu sempre disse que com um Deus desse, não o Cristo, tá, mas o Deus que se endeusa não é o Cristo, né. O Cristo é o que menos se fala, se usa. E se usa, isso é verdade. Mas não se fala do amor, da benevolência, do perdão, da tolerância, né, da resiliência, da diversidade que ele veio colocar, né, ir contra, sistema, farisaísmo, não, não, o Cristo é muito revolucionário, inclusive amor é revolucionário, sexo não, sexo é arrepiando o sistema, vamos lá. Quanto mais a gente fizer, mais a gente endossa esse sistema. Então, inclusive, religião e espiritualidade, para falar da sexualização da sexualidade, é isso, gente. Sexualidade desse jeito que está é sistema. O pessoal acha que não, que está indo contra o sistema. Sim, estão brigando duas facetas da mesma moeda. Direita e esquerda. Tudo liberado, nada liberado. A família, um só tipo, papapá, papapá. E o pessoal escagualhando do outro lado. São 2 faces da mesma moeda. É difícil de entender isso?
Acho que não, né? Acho que dá para todo mundo entender que o preto e o branco estão na mesma moeda, né, cara e coroa, ok? Então, vamos só botar um pouquinho mais de gás aqui nessa massa cefálica para a gente entender e deixar. O meu objetivo não é seguir, pelo contrário, tem que seguir nada. Meu objetivo não é seguir teu ego também, porque o teu ego é fragmento, é líquido, é estilhaçado, é silenciar. Não é o anjinho aqui, nem o capetinho aqui, porque eles fazem mais parte do mesmo sistema. É assim, ó, tirou os dois, silêncio e me encontro. É no silêncio que encontro o que em mim vale a pena. E o silêncio e esse encontro tem a ver, sim, com moderação, com o caminho do meio, com nenhum excesso, porque os excessos balançam você para o lado e para o outro. Comi demais, dormi demais, né? Fiz sexo demais, escagualhei demais a minha vida, aí vem dor, arrependimento, vem agora eu vou para o fundo do buraco, tudo isso, depressões, 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 e como o ser humano não aguenta, aí droga, 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 mais vazio, mais remédio. Isto nós estamos vivendo graças a esse sistema que é narrativo. Por que que eu insisto nisso? Porque a primeira religião de livro é essa, a judaica. E esse livro aqui, que foi agregado ao à revolução, né, daquele que veio libertar, inclusive esse povo aqui que não aceitou e crucificou, ele não escreveu um livro. Ele falou, ele ditou, ele ensinou, e não foram 12 apóstolos. É uma coisa tão medíocre, né? As pessoas até hoje, 12 apóstolos. Era gente pra caramba. Eu considero 12, porque aí 12 fica bonito, porque 12 simboliza isso, aí fica combinado com a cabala, não sei o quê. Para com essa meleca que não leva a lugar nenhum. Aí 12 signos, não sei o quê, não sei o que lá. Nada a ver. 70 e tantos seguidores, entre homens e mulheres, uma escola em Quirã, que formava pessoas antes dele já estava formado, que era primo dele, João Batista. Então, era uma escola que movimentava, era um partido que tentava atuar de uma outra maneira, mais ou menos dessa maneira que eu estou tentando atuar nesse sistema, que tem os fariseus, os zelotes, os saduceus, e é fácil identificar. A gente sabe que o pessoal que é mais raivoso são os zelotes da vida. A gente sabe que o cara que é o mais direitoso, todo, ai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todo embonecado, é o fariseu, é o que está aí no sistema, colocado de cima para baixo. Mas eles convivem junto. Quem foi que traiu o tal revolucionário de verdade? Nada de revolução que está por aí. Eu me nego a comparar com qualquer revolucionário maldoso, criminoso, todos são, todos. De Stalin a Che Guevara, a Fidel, a Maduro, a Xi Jinping, sabe? Todos violentos, matando indiscriminadamente, inclusive homossexuais. Uhum. E a esquerda hoje toda enlouquecida, adorando Che Guevara, sem saber que ele matou homossexuais. Fica esquisito, né, isso tudo, né, fica uma salada, né. Então, aqui, houve matança, como é que eu vou adorar com amor e coração, com louvor, um Deus que mata crianças? Hum? Hum? Que mata recém-nascidos para provar o seu próprio poder. Por isso que eu digo, com um Deus desse, ninguém precisa de Satanás. Já está de bom tamanho. Nem precisava criar outra figura, só se for para fazer, empurrar a gente para ele, né. Só posso pensar nisso.
Aí quando diz assim: "Cristina, mas não foi Deus que criou Satanás, que colocou lá?" Bom, este, que é o próprio. Ele colocou a sua própria face ali tomando conta. Então, gente, quando eu falo do todo da consciência, tem que sair desse sistema, sair desse paradigma. O pessoal fala assim: "Vamos pensar fora da caixa", está todo mundo dentro da caixa, está todo mundo no mesmo paradigma. Sai e pensa por si, atua no teu mental. O que que é o teu mental, você sabe? O teu mental não é narrativa. Essas narrativas brigam no que chama-se mental inferior, ou seja, no emocional. Pensa-se com o cérebro da barriga. Uhum, pensa. Aqui tem que ter discernimento, estudo, sabe, processo, pensar um pouco mais antes de falar, daí, né, que a gente sabe que os filósofos que escreveram com mais cuidado, pensando um pouco mais, vem aqueles fofoqueiros que se dizem filósofos também, e vão destruindo ele a ponto de dizer a arte de ter razão sem ter razão. Conheço colegas da mesma faculdade que eu de filosofia que hoje repetem isso como se isso fosse, assim, a Bíblia da filosofia, não entender o Sócrates, que é aquele que diz que entende Sócrates na maiêutica, na dialética e apoia, e depois diz que não gosta de Hegel, é um idiota, está com a leitura marxista de Hegel. Não entendeu nada, devia ter lido. Eu fiz uma leitura inusitada, inédita, e apresentei para meu orientador. Ele falou: "É, mas a maioria das pessoas não pensam assim", mas querido, a academia senta em cima e fica. Agora que eu falei a besteira, agora vai. Veja todos os termos que a tecnologia inventa, que ninguém vai mudar, porque não teve um cretino para chegar e falar assim: "Olha só, inteligência artificial não, né". Tá forte inteligência, a gente nem sabe o que que é inteligência, e é uma coisa extremamente ampla, e vocês criando isso. Realidade virtual, não, 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 isso é contraditório, gente. Não, não tem ninguém para dizer isso. Não tem, não tem, vai ficar, como diz o pessoal do TI, né, eu sou casado com uma pessoa de TI que fala: "Vai ficar, já sentou em cima, vai ficar. É inadequado, mas agora já era". Consciência. A pessoa não consegue ter consciência de si, não consegue responder quem é, o que é, de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, e diz assim: "Vou expandir minha consciência". Consciência de nada, né. Vou expandir meu nada para o todo, assim, né. Eu vou agora para a quinta dimensão. Não tem nem um pingo de consciência. Diz para mim, tem consciência quando dorme? O que faz quando dorme? Teu cérebro apaga? Tem sonho lúcido? Atua no sonho? Já enfrentou o guardião? Já passou desse nível? Já está bem mais adiante? Em que plano? Mental? Hum, sabe o que é mental? Não. Mental puro? Não. Que é ainda a quinta dimensão ainda? Consegue ter a noção do tempo? Aí vem a pessoa que já tem 60 anos, velha, isso aqui, e fala assim: "Eu manipulo o tempo e posso rejuvenescer". Eu falei: "Então por que não rejuvenesceu a si mesmo?". É para vender, gente. É para vender, é narrativa, é narrativa. Vamos vender produto, e o produto se vende com narrativa. A propaganda baseia-se em narrativa, marketing e propaganda. E vende mais quem cacareja mais alto. A pata não canta quando bota ovo, ninguém come ovo de pata. Só se come ovo de galinha porque ela cacareja cada vez que bota o ovo. Isso é marketing e propaganda. Mas eu estou sendo um pouco ácida demais, né? Então vamos voltar aqui. Então, assim, quando a gente vai ler esse texto, que é o que todo mundo se baseia, e que está, veja, em 1960 ainda existia uma igreja em todo o mundo, parte que tinha, né, esse catolicismo, radical, gente. A gente não lia a Bíblia, tá? Essa história de começar a ler a Bíblia veio com o movimento da década de 70,
quando houve uma renovação carismática, vamos ler a Bíblia, indo contra os padres, por quê? Porque havia começado na Igreja Católica um movimento de teologia da libertação. Aí o povo enlouqueceu, o pessoal da direita, né, tradicional, que adorava esse Deus raivoso, que punia, que castigava, que mandava para o inferno. Eles adoram, eles realmente gostam, porque as pessoas são assim. Não é o Deus que é assim, é as pessoas. Esse cara aqui é só o nome que representa essas pessoas, o time deles. E é grande, hein? É grande. Então, em 60, a gente estudava catecismos medonhos, gente. Não era catecismo amoroso. Eu sempre achei estranho. Tudo tinha que ser decorado, que vai para o inferno, que vai para o inferno, que vai para o inferno, que vai para o inferno. Não, apesar de existir o purgatório e ter sido criado, poucos padres falavam desse purgatório. Era só depois de você ter queimado no fogo do inferno, ter se arrependido muito, ter pagado muita indulgência, né? Porque a indulgência deixou de ser paga ostensivamente, por causa de Lutero e Calvino, mas ele ainda continuava atuando na igreja, porque trabalhei dentro dessa igreja, trabalhei, não fui apenas fiel, crismada, batizada e exorcizada. Não, eu trabalhei ali dentro e conheci, né, o métier ali de como passa a mão para lá, passa a mão para cá, esse dízimo vai para mim, esse dízimo vai para a diocese. Ué, mas e os pobres? Os pobres ficam com uma outra parte. E os fiéis ajudam os pobres. Porque você tem que dar o dinheiro para a igreja, mas não é para a igreja dar para os pobres. Hã? E cada vez mais, desde o século XVIII, a igreja foi se eximindo, porque aí foi entrando, né, os movimentos de república ou movimentos revolucionários, eles foram sendo restritos, né, que eles estavam dentro dos governos, das realezas da vida, e aí os reis começaram a se incomodar também com tanta ingerência, eles ficaram um pouquinho de lado, mas continuaram fazendo a cabeça das pessoas de uma maneira absurda. Então, assim, tem esse livro que ele se baseia, que a maior parte, já falei para você, que pertence ao reino, né, judaico, que condenou o próprio Cristo, então é uma contradição, não sei como é que ainda as pessoas engolem isso. Isso eu perguntei para padre. Primeiro comecei perguntando para minha mãe, pá. Depois comecei perguntando para padre, mas veja, se o Jesus foi condenado pelos judeus, né? Se eles não gostaram, se eles condenaram, escolheram Barrabás, dará, 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 por que está aqui dentro junto com todos esses livros judaicos? Minha filha, essas coisas não se perguntam. Não, não é assim. Tará, 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 tará. Eles não têm resposta. Não tem resposta. Mesmo dentro do movimento gnóstico, eu tenho um pouquinho de cuidado, teosofia, tudo que é sistema, teosofia, né, o gnosticismo, tem que tomar um cuidado porque acaba dando outras interpretações para isso aqui, mas veja, não procede. Porque se eu tenho que pegar trocentos livros, estudar isso, aquilo, aquilo outro, tirar uma parte, colocar, e eu tiro um pedaço para dizer que então isso aqui serve porque tem esse significado, esse arquétipo, mas o resto não, de qualquer maneira eu estou eliminando o resto. Como eu falei para vocês, eu acho que nem judeu hoje está seguindo essas regras todas aqui, porque eu já escutei, como eu já falei para vocês, de um judeu dizer que estava tentando seguir a Torá à risca e não conseguiu, foi o ano mais infernal da vida dele. E como eu, cristã, vou fazer um troço desse, tá louco, né? Não dá. Mas mesmo a palavra do Cristo, né, de amor, de perdão, né, de moderação, de morrer em vida, que é acabar com o ego para poder, né, encontrar o divino, também não é seguida pelos cristãos. O que que se segue então? Né? O que que se tem aqui que se segue? Quando você vai ver, eu li, né, para vocês o um e o 2, pessoas que não conheciam o Gênesis 1, dizendo: "Não, não pode ser cristão". É claro que pode, está aqui. E ele não tem, é simples, não tem outro significado. Homem e mulher feitos junto do tal dos Elohims, ponto. Então vamos considerar que isso aqui é uma criação e que esse outro segundo é uma outra criação. Então nós temos 2 raças. Será? Ah, pelo menos, né? Pelo menos comprovada. Uma raça
de seres até mais angélicos, homem e mulher, criados sem diferença, né? A diferença só biológica, para uma para procriar, o outro para proteger, para prover e tal, sem ficar mandando, sem ficar sendo macho, sem ficar batendo, sem ficar arrebentando, chamando toda hora de prostituta, de vadia. A mulher tem que ficar o tempo todo, não sabe, só no sapatinho. Quantos séculos? Aí vem hoje, depois de você estudar tudo isso, vem uma direita enlouquecida e dizer que tudo isso foi mentira, que não existe, que a mulher sempre mandou no mundo, sempre foi tratada. Se a mulher tivesse mandado no mundo, tava essa bagunça que está aí, essa loucura que está hoje aí. Inclusive, porque quem frequenta ou frequentou a academia, academia universitária, sabe que a mulher pode ser fantástica, defender a tese, defender mestrado, doutorado, quando ela vai falar, se ela não for uma louca a favor do pensamento masculino, o pensamento dela não é ouvido. Eu já participei. Você defende uma tese, no máximo, para tirar um grau lá, né? Aí, você fala bem. Ah, tá, sua tese ficou legal. Mas não passa disso. Para você entrar para dar aula, sempre é uma minoria. Você pode ver. Todos os lugares dizem que a mulher está em tudo quanto é lugar. Não, tinha que ser menos ou menos. E não está, nem no Congresso, nem no Senado. Por mais que se candidatem, se elege pouco e mesmo não para assim, ó, acabou, preencheu metade das vagas com homem, né? Vamos preencher metade com mulher? Não. Aí entra, né? Que é homem, o índio, o negro, o homossexual, mas isso tudo é homem. Então tinha que entrar a índia, a negra, a homossexual. Aí concordo. Tá colocando a galera mais do lado feminino. Colocar mais do masculino com outros rótulos, outras legendas, para mim é continuar colocando o homem, o patriarcado e a mulher, nada. Vamos pensar com a nossa cabeça? Vamos? É isso aí. Então, no isso. O 2, o outro tipo de criação, né? Aí uma mulher mais dependente, né? Uma Eva procriadora, coitada, e aí vem o relato do paraíso de novo, né? O castigo, vem Caim e Abel, aí você falou assim, ué, mas tem o 7. Aí o Caim e Abel é uma coisa, o 7 é outra, aí já começa a confundir a cabeça do cidadão comum, porque isso aqui é escrito para o cidadão comum, não é para doutores de lei. Só se for para o cara ficar se posando, que ele é que sabe. Mas você pergunta para o padre, não sabe. Pergunta para o bispo, não sabe. Pergunta para o pastor, não sabe. Ninguém sabe responder. E aí tem um pessoal aí na internet agora que começa a me fazer uma salada, mistureba daqui e dali, teoria da conspiração, tudo misturado, e começa a ver significado onde não tem. Entendeu? Aí aqui no capítulo 5 os patriarcas anteriores ao dilúvio. Aí ele volta lá. É um livro que, inclusive, retorna. Parece uma colcha de retalho por causa disso. É como se fosse assim: alguém que está montando o texto e fala: eu tenho. Isso aqui fala de Adão. Isso aqui fala de Adão. Isso aqui não fala de Adão, mas fala da criação. Aquele fala de Adão de novo. Aquele livro também fala de Caim e Abel. Como é que eu vou misturar esse troço? Aí ele vai botando na ordem que ele viu. Porque daqui a pouco a gente vai voltar de novo para esse texto. E quando eu falo assim, gente, não é uma vontade, eu estou lendo exatamente como qualquer um que leria desse, mas não pode ler desse jeito. Ah, estava escrito aqui na frente, ao ler a Bíblia, você tem que ir primeiro para o capítulo 2 do Gênesis, depois você vai para o 5, depois você volta para o 1. Tem alguma regra em alguma Bíblia? Não. O pastor passa? Não. O padre passa? Não. O catecismo passa? Não. Onde que está isso? Em lugar nenhum. Hum? Ok. Então, o tal do Enoque, que é citado aqui, que ninguém sabe do livro dele. Ah, mas tem na Bíblia etíope. Mas eu não sou etíope, tá? Dá licença. E apareceu quando? De uns tempos para cá? Porque se já sabiam todos e não colocaram, foi por quê? Ah, porque o Enoque vai explicar mais essa coisa dos anjos, dos Nefelim. Gente, é terrível, né? Que é o capítulo 6. Filhos de Deus e filhos dos homens. Então,
Eu posso dizer que os homens são filhos de Deus por causa do segundo Gênesis. O Deus Javé criou um homem, que criou outro homem, foi gerando, né? Então, eles são os filhos do homem. E quando nasce mulher, que nunca está enunciado aqui, que parece que Eva só tem filho homem, aliás, a maioria, né? Mulher não é coisa que se diga. E as filhas dos homens, então, são as filhas de Eva. É? Será? Por que filhas dos homens e não filhos dos homens? Quer dizer, homens só tiveram filhas, e esses filhos de Deus, ele também não teve filhas. Vocês não desconfiam, não? Então, assim, tinha os filhos de Deus que fizeram filhos com as filhas dos homens. E as filhas de Deus, por que não fizeram filhos com os filhos dos homens? Vocês não perguntam isso? Sou só eu que pergunto esse troço. Não está faltando alguma coisa aqui, não está uma coisa meio estranha e incompleta. Então, Deus só faz filho macho e o homem só faz filho fêmea. Aí mistura. Quem explica? Alguém explica? Não, mesmo as explicações que eu já vi, que eu já estudei, não me responde por que não tem filhos dos homens fazendo o filho com as filhas de Deus. Porque não tem, Cristina. Como não tem? Então é isso que eu estou falando. O Deus Javé só faz filho homem. Por quê? Porque a Eva saiu da costela do Adão. Ele não faz filho, só faz homem. A mulher sai lá da costela, não sei de onde. Então são as filhas dos homens, são aquelas que a gente tira da costela. Então toda filha nasce de costela. E todo filho é criado por Deus, do barro e soprado. Gente, tem que pensar, alguém traduz. Aí fala assim, nossa, que mulher ignorante, porque ela não sabe o arquétipo tal, o gnosticismo tal, isso aqui. Olha, é que não responde. E a teosofia vai trazer uma outra resposta que ninguém engole nem aceita. Eu até acho mais coerente, embora não seja teosofista, nem vou seguir sistema nenhum, tá? Porque ele vai ser sempre incompleto e vai me tolher num determinado momento quando eu quiser avançar na minha consciência, no meu saber sobre mim mesmo. Mas faz sentido ter outras raças sendo criados aqui. Se veio de Plutão, de Júpiter, de Sirius, isso aqui também não tem prova nenhuma, nem a teosofia fala isso. Isso é uma invencionice que começou, né, que é um texto que eu vou trazer para vocês, também outra narrativa, mas é uma narrativa mais interessante, porque esclarece alguns pontos. Então, isso aqui lembra muito mito, né? E aí, quando acontece esses filhos de Deus com as filhas dos homens, aí nasce um pessoal esquisito, tá? É o tal de uma corrupção da humanidade e que dá origem aos tais dos nefelins que também ninguém explica. E aí, Nefelim, aqui é a Bíblia de Jerusalém, ela é bem interessante só pelas notas, né? Você vê, isso veio no século XX. Então, para vir no século XX, a gente passou desde 400, né, que é o século IV, vamos dizer assim, né, do 4 ao 20, 16 séculos, né, 1.600 anos, engolindo um monte de coisa, e não sem violência, não sem opressão, não sem obscurantismo, apesar de tudo isso aqui. Inclusive, um movimento que hoje está presente, né, que é a substituição, né? Primeiro, no século XIX, tudo é materialismo, tudo é cientificismo. Então, tem religiões científicas, como tem a cientologia, que é a mais descarada, né? E tem outras também, cristianismo científico, né? E tem outras loucuras também por aí, o espiritismo, né? Que é pretensamente científico e de ciência não tem nada, né? E agora nós temos, né, porque agora entrou o século XXI, né, porque tudo é muito mais rápido, né, 100 anos já deu, chega para lá, aí vem uma outra ciência, que é a ciência da tecnologia, então agora a gente substituiu por um Deus, que é a IA,
que é programação, aí toda a linguagem que a gente fala tem que fazer alusão a essa tecnologia toda que está aí, que também não está, né, tentando, está mais vendendo na propaganda do que propriamente dito. Quando eu falo isso, eu não falo de achismo, tá? Eu leio e leio muito sobre inteligência artificial, acompanho palestra não daqui só do Brasil, porque o Brasil quase não sabe nada, tá? É de Edimburgo, é da Califórnia mesmo, lá do Vale do Silício, livro de pessoas lá do Vale do Silício, que eu vejo que eles estão batendo cabeça também. Entende? Estão tentando colocar, tá mais propaganda, né, a coisa para vender, porque houve muito investimento, precisa de grana, mas a promessa foi assim imensa e um pouquinho só. Parece aqueles casos que eu leio na astrologia, né, da pessoa que promete muito e pouco faz, né, e depois se enrola. O pessoal de Gêmeos tem muita tendência a isso, né? Promete, faço, 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 arrebento, e chega na hora, meu Deus, e agora? Como é que eu faço, né? Então é isso aí. E aqui, né, nessa parte, quando eles vão tentar explicar, né, que de uns tempos para cá começam essas explicações, né, começaram a fazer arqueologia e começaram a estudar na Babilônia, que tem os... São deuses, gente. Aí o pessoal quer ler ao pé da letra, os deuses, são representações mitológicas, a pessoa não respeita mito, mito é verdade, agora, antes mito era tudo mentira, agora mito é tudo verdade. As pessoas não estão batendo cabeça, porque está faltando método. Método ajuda a você arrumar um pouco a narrativa. É que tudo é narrativa, vamos arrumar pelo menos. Não vamos falar besteira. Mas é em propriedade em cima de propriedade. Vamos procurar o significado da palavra, vamos lá para trás, onde tinha menos ideologia, né? Porque hoje está uma briga aí ferrenha, muito maior. Só não estão se matando ainda, né? Então, aqui os nefelins, né, que eles falam, que é uma parte complexa, nem tudo está claro para nós neste breve episódio. Veja, aqui era uma equipe. Tinha judeu, tinha católico, tinha padre, tinha linguista, e fizeram Bíblia de Jerusalém. Era uma equipe. E eles não chegaram porque deve estar faltando pedaço, óbvio. Mas também não é essas loucuras que o pessoal coloca aí. Então, nessa breve tradição javista. Veja, uma tradição javista seria alguém falando em nome de Javé. E sim, é uma pessoa repetitiva, é um narrador, né? Não é Javé escrevendo, nem é Moisés. Ainda tem isso, que todo mundo. O próprio Espiritismo falou assim: Moisés o primeiro, depois o Cristo, depois Kardec. Quer dizer, é triste a gente ver isso, porque a pessoa tem que sair disso, sai desse paradigma, solta isso, não te pertence. Você é muito mais do que isso, faz contato, de verdade, não inventa. Mas a mentira, né? A vontade de aparecer, de ser o. Todo mundo quer ser o Jesus Cristo, o baluarte, né? Você pode criticar tudo que eu estou falando se você colocar alguma coisa no lugar, se você questionar. Agora, se vai me repetir a mesmice de 1.600 anos, eu vou dizer, aí não, querido, aí não. Tem bastante condições hoje da gente melhorar uma leitura que está aí, né? Formou o Ocidente, formou. A Europa está se livrando um pouco disso, saindo pela ética, boba, parabéns, saindo pela filosofia. Mas quem está ainda muito preso, por exemplo, Portugal ainda está, Espanha ainda está, Itália, ainda tem países muito, né, com esse ranço católico, muito mesmo, trazendo ainda uma briga nesse sentido. Então, a dificuldade inicialmente provém da identidade de filhos de Deus. Eles não sabem. Como eu falei para você, quem é filho de Deus? Os filhos do Deus Elohim e filhas dos homens seria do outro, quer dizer, a gente fica sem entender. Depois da relação que pode haver aí entre sua união também com as filhas dos homens e os Nefilim que vão aparecer no versículo 4, tá? Que ele está falando aqui que quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Que isso, gente. Que eram belas. Então, as filhas de Deus eram feias, né?
que se eu comparo e digo: "As filhas dos homens são belas, a que eu tenho aqui não é", então Deus não sabe fazer filha, não sabe fazer mulher. O homem sabe fazer mulher, né, casalzinho lá, e também não bota com quem. A mulher não é nomeada praticamente. Essa é uma estrutura misógina? Sim. Isso aqui é o patriarcado? Sim. No seu mais baixo nível. Cristo veio levantar o nível do patriarcado, mas não é uma minoria aqui dentro, tá? Não esqueçamos isso. São 4 livros contra essa montoeira toda, tá? Então, era belo, tomou ela como mulheres, todas as que lhe agradavam. Javé disse: "Meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais do que 120 anos". Viveu muito já. A gente não chegou nem nisso, né, tá começando a chegar, né. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e estas lhe davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Aí fica confuso, né, porque na mitologia grega seria justamente, tem os 2 lados. Tem os deuses que fazem filho em algumas mortais, como Zeus, por exemplo, né, tem o Rapto de Europa, tem Zeus e Semele, né, e ficava lá traindo a Hera. Mas veja, havia deusas, filhas, nesse Olimpo, lindas, Afrodite uma delas, Artemis, Atenas. Se Hera era feia, era só Hera, e não era, né. E a gente sabe que Aquiles é é filho de uma Nereida. Que seria o quê? Um titã, né, uma filha da, né, da terra aqui do seria dos homens, dos deuses, seria uma das filhas dos deuses, dos anjos. Uma Nereida é como se fosse um Deva das águas, e ela tem esse filho, né, com um mortal, que ela quer que seja imortal como ela, que é Aquiles, só que Aquiles, ela segura no tornozelozinho, banha lá nas águas imortais e ele fica totalmente mortal, menos no tornozelozinho onde ela segurou. Podia ter segurado só um, né, enfim, não não imaginou isso. Então, seria isso que mas isso é mitológico, isso é muito simbólico, né, Ulisses, inclusive, que é quase não só um herói, quase um semideus, porque só ele pode isso, só ele pode aquilo, né. Então essas mitologias, está tudo muito mal compreendido, mal colocado, que quanto menos cultura, quanto menos, né, abertura para, sabe, uma narrativa mais ampla, né, de mais consciência, mais ignorante, né, vai ficando o homem, menos ele vai conseguindo ver isso tudo, vai querendo tentar ao pé da letra, fica pior a emenda que soneto. Então o cara que chega para mim e fala assim: "Toda mitologia não é mentira", mentira realmente não é. Mas é um arquétipo. O que que é um arquétipo? É uma imagem arquetípica que influencia um conjunto de pessoas. Então somos diferentes com arquétipos diferentes, a astrologia prova isso. Aí eu poderia dizer que são 12 raças aqui, 12, porque são 12 signos, né, mas eu já falei que não são 12 tipos, são 144. Olha, 144.000. Não, não tem nada a ver com 144.000. Os 144.000 é que fez alusão a essa questão da astrologia. Então, ainda tem isso, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Aqui, esses nefilins habitavam a terra. Beleza, vamos continuar? Ele vai falar dos nefilim? Não. Aí ele vai falar da corrupção da humanidade. E aí, também não se sabe se é por causa dos nefilins ou não, porque ficou assim, soltou, fui, não tenho mais nada sobre isso, vou escrever sobre o dilúvio. E o dilúvio é um relato que está em diversos lugares. E pelo fato de estar em diversos lugares, tem gente que acha que, aconteceu ao mesmo tempo. Nã-nã-nã-nã-nã. É que um vai copiando o outro, foi eco. E aconteceu na terra inteira? Creio que não. Então Javé viu a maldade do homem e viu que era continuamente mal,
todo o desígnio de seu coração, mas foi ele que criou. Então ele teria criado um homem mau, né, ou então ao saber, né, sobre o bem e o mal, ele escolheu o mal. Então, Javé se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Então, vamos parar para pensar. Se Javé se arrependeu de fazer o homem sobre a terra e acabou, né, com esse homem, toda a linhagem de Adão acabou. Então, que história é essa de dizer que somos filhos de Adão e herdamos o pecado original, se ele acabou com tudo? Sim, porque veio um dilúvio, salvou Noé com meia dúzia e os bichinhos, e a planta nasce de novo. Por que somos pecadores originais, se Deus acabou com tudo isso? Esse tal Deus, né, Javé, o que criou o homem pecador, ele criou o homem pecou, desobedeceu ele, e aí ele pega e destrói. Destruiu, beleza. Então não temos mais ninguém filho de Adão. Vocês não concordam comigo? Se não concorda, eu gostaria de desafiar, dizer: "Por quê?". "Não concordo, Cristina, por isso". Tem outra explicação aqui? Pra dizer que ele voltou atrás? Não, tem uma a história de Noé era um homem justo, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Javé. Cadê a mulher? Não tem. Hum? Isso é intencional? Claro. Aí vem os preparativos do dilúvio, Javé que o tempo todo entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único. Então, se Noé fez isso e obedeceu, e ele é o único justo, nós somos descendentes de Noé, o justo e não o pecador, Adão. Estou lendo errado? Alguém pode me ajudar? E aí passa. Aí inunda tudo, 40 dias, deve ter sido terrível aqui, a gente viu que com 4 dias aqui de chuva, ficou brabo o Rio Grande do Sul. Se chovesse 40 dias, a gente estava no dilúvio, debaixo d'água. Sim, com certeza, o estado inteiro. E talvez grande parte do Brasil também, já ia enchendo lá para Santa Catarina e outros lugares. Aí vem, as águas vão vazar, então Noé, que sobreviveu, né, com todas as feras, as águas baixaram, e aí essa galera então, que vai então povoar com um homem justo como Noé, que aí ele fala aqui novamente: "Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra". Então a terra estava vazia novamente, ele limpou tudo e vamos nessa. Então não tem mais o pecado original, não tem mais o erro, e somos salvos por Noé. Então se alguém tivesse que reencarnar, como o pessoal às vezes fala: "Ah, Jesus é a reencarnação de quem?", né, tem que ser de Noé. É o único homem puro, não Elias, não Abraão, não Moisés de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Porque Moisés é uma pessoa que incomoda profundamente e deveria incomodar toda e qualquer mulher. Porque ele é misógino, porque em nome desse Deus ele trucidou toda uma nação, indiferente de ser mulher, criança, tirando peixe, tirando grão de todo mundo. Isso é uma coisa louvável? Só para provar o poder de um Deus? Porque inclusive o faraó, pelo que está escrito aqui, já queria entregar a galera. A gente vai ver em Êxodo isso aqui. "Vai? Não, eu vou endurecer o coração para provar o meu poder". Gente, alguém me explica isso, que eu não consigo entender isso como um Deus de nada. Se me disser que é um Deus do abismo, eu até acredito. Mas que isso? E que significado pode ter isso? Aí tem gente que fala assim: "Ah, isso aqui era uma guerra climática, um problema climático que a Terra passou e tal, tal, tal". Mesmo assim, o que está escrito aqui, a narrativa é maligna, a narrativa é preconceituosa, a narrativa é do mal, justifica guerras medonhas. E está todo mundo falando em paz, que não tem que fazer guerra, que não podemos tolerar, mas está aqui dentro. Não adianta ser a favor de A ou de B.
De nenhum dos dois. Se eu quero mudar isso aqui, esse paradigma, acabou, para de se matar. O que que tinha que fazer? Quando uma nação declara guerra a outra, vazar. Deixa um governante peitar o outro. Acontece isso? Não, porque tem sempre os partidos, os rabo presos, o pessoal que vai ganhar dinheiro. É por isso que não vaza. Mas quando vazou um monte de gente da Rússia, como vazou da Ucrânia, é porque eu não quero. E tem que ter o direito. Aí o cara vai lá e proíbe. Desertou? Não, eu não declarei essa guerra. Isto é sair do sistema. Isto é deixar os que controlam o sistema sozinhos, até que eles mudem. Isso é massa crítica. É que nem a outra lá, as 2 não estava dando muito certo, não estava vendendo o suficiente arma, inventaram mais uma. E aí o pessoal fica tomando partido, não tem que tomar partido gente, nem A nem B. Inclusive matando, né, mulher e criança de um lado, mulher e criança do outro, que isso, tá louco. Aí tá repetindo isso daqui, parece que isso aqui não acaba nunca. Aí vem do dilúvio a Abraão. Aí o Noé acaba com isso e vai vir então o Abraão. Veja, o Abraão já vai ser outra história, e é uma história que, eh, que novamente tem desobediência, quer dizer, não é justo, né, tudo está sendo bem direitinho, mas aí se embebeda. Tinha um problema, era alcoólatra, não sei de onde que tirou, né, tanto álcool, Aí bebe vinho, se embriaga e fica nu dentro da sua tenda. Bom, tá dentro da tenda. Aí o pessoal vai lá, olha, mas que história é essa, gente? O que que isso aqui tem de exemplar? O que que isso aqui tem de divino? O que que isso aqui tem de religioso? Sabe, é isso que o pessoal tem que ver. Essas histórias, ainda que fossem histórias, né, da nação deles, fica restrito. A mesma coisa que eu começasse a pegar as histórias da literatura no Brasil, começar a juntar, daqui a pouco eu estou fazendo uma bíblia brasileira com um líder aí que seja. Porque não diz, gente, não diz nada. Inclusive, se eu começar a pegar todas as histórias, tá, que tem aqui, que não são exemplares, que são justamente o oposto, aqui tem um monte, gente. A gente já começou com os Nefelim lá atrás, né? Começa com Adão desobedecendo, então, desobediência. Segundo, né? O outro lá que resolveu fazer filho na outra e tal, e ficou por isso mesmo, nasceu uns gigantes aí, e tchau. Pode ser uma anomalia, não sei, não deveria ter feito, né? Mas tem gente grande aí. Agora, mais alta, né? Vai ver que era o pessoal do Avatar. E daí vem Noé com seus filhos. Era uma pessoa justa. Só que bebe. Aí tem ele bebendo, ficando nu, não sei pra quê, que também, pô, gente, pelo amor de Deus, é bêbado, né? E aí, Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu. Fora, seus 2 irmãos, mas Sem e Jafé, tomaram o manto, puseram sobre os seus próprios ombros, né? E andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Seu rosto estava voltado para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Ora, claro, quando eles entraram ali, viram, mas eles cobriram. Noé, quando acordou, soube o que fez o seu filho, que é Canaã. Aí já fica maldito. Quer dizer, ele faz a besteira e o maldito é o cara que foi lá e falou: ó, papai tá no lá, vamos fazer alguma coisa. Você não sabe a intenção. Aqui não está dizendo que ele falou mal ou riu, ele advertiu os irmãos. Então, porque ele viu e foi falar para os irmãos para uma atitude ser tomada, está mal interpretado. Aí é assim, é aquela coisa do mensageiro, né? O mensageiro sempre é o culpado da mensagem ruim. Acaba com o mensageiro. E aí que ele seja para seus irmãos o último dos escravos. E disse também: Bendito seja Javé, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate Jafé
que ele habite nas tendas de Sem e que Canaã seja seu escravo. Quer dizer, é um velho hábito da nação, né? O Noé repete a mesma coisa, que seja maldito, que seja maldito, que seja escravo, por causa de um troço que nem procede. Então, o que que eu tiro disso? Medo. Medo, castigo, punição, preconceito radical. Isso me leva aonde? Ao que está aí. Medo, angústia, depressão, tentar tirar a própria vida. Tá aqui. Isso aqui vai se repetir por esse livro o tempo todo. Quando Nietzsche fala contra o cristianismo e outros também, porque não sou cristão e tal, tem vários filósofos, é por causa desse lado medonho, negativo, punitivo, discriminador, não tem perdão, não tem consideração, e às vezes é uma coisa besta. Geralmente é uma coisa besta, gente. Não é assim. Aí o cã matou, ou bateu, ou pegou o pai e expôs. Não! Ele só viu, advertiu os irmãos, por causa disso ele se ferrou, tá? E Caim, Abel, você já sabe, né? A ciumeira foi Javé que provocou. Porque não aceitou as duas oferendas. Então, gente, é uma Bíblia com um Deus, com um texto, com histórias que são pesadas para uma espiritualidade. São pesadas. Elas levam qualquer um para uma terra pesada, densa, escura, sabe? É uma narrativa que oprime, ela não salva, sabe? E quando as outras que estão vindo agora do século XIX e XX, né? Todas as outras versões que repete isso aqui, veio para libertar ou para endossar isso aqui. Isso aqui já está mais do que dito e redito. E o que que é pensar fora da caixa? Ah, vamos ficar fora da matriz. O que que é ficar fora da matriz? É ficar fora desta narrativa, deste paradigma, e não da Terra, como a pessoa fica pregoando. Por quê? Porque a pessoa teme falar contra isso aqui. Isto é Matrix, que é a narrativa que inventa essas coisas todas, que traz a dor, que traz o sofrimento, que traz o pecado. E aí vamos falar mais adiante. A gente tem a história de Abraão, que eu vou destrinchar aqui um pouquinho, inclusive Abraão no Egito, tá? É um tal de vai para lá e vem para cá, porque tudo aquilo é perto, né? E depois aqui, né, vem toda a questão da circuncisão, aí a gente vai saber um pouco mais, né? Era para ser justo, aí esse homem já não é justo, né? Ah, eu queria ser tão seguidora de Noé, mas aí o Noé já sujou o negócio todo. E aí vem a Tábua das Nações e essa intercessão de Abraão antes, a coisa começa a piorar, não tem jeito, né? O próximo era para limpar, veio Noé o justo, aí já começa com o castigo, com a punição, com a coisa ruim, vem toda essa história de Abraão e a gente vai vir para a destruição de Sodoma e Gomorra, porque o troço estava caindo de ribanceira abaixo. Então, quando que isso aqui vai ter jeito, né? E aqui, ó, Abraão e Gerara. O que que é Gerara, né? É uma palavra. Daí que vem aqueles Gessara, Nessara, Gerara. Gente, e hoje continua se fazendo a mesma coisa. Por isso que as pessoas estão no mesmo paradigma. Tem que inventar algo de punição. Nós estamos aqui sob esses seres que vieram, que não largam o osso, que vieram há muito tempo, que já estão aqui fazendo acordo. Quem? Javé? Quem? Os descendentes de Javé? De Noé, de Abraão, é isso? Então, isso aqui representa o quê? Porque a pessoa, quando começa a falar de reptiliano, grey, draconiano, isso aqui é o quê? É de quem? Ah, não, a gente não fala. Por quê? Tem medo de falar sobre isso aqui? Isso aqui é justamente a origem dos reptilianos? Ou dos draconianos? Porque isso aqui é o cão chupando manga.
sabe? Porque ficam narrativas paralelas que não são paralelas, elas estão endossando com outra linguagem o mesmo paradigma. Mas um não quer falar com o outro porque acha que estou falando diferente. Mas tem castigo, tem punição, tem acordo, tem aliança, tem tudo isso. E a espiritualidade? A espiritualidade está no silêncio. A espiritualidade está fora desse sistema, não pertence a esse sistema. Eu gosto muito de um autor, Krishnamurti, que ele diz: tanto quanto você ainda se identificar com esse mundo, quando ele fala esse mundo, ele não está falando da Terra, gente. Ele não está falando da criação, gente. Ele está falando desse sistema. Você quer pertencer ao sistema, quer que as pessoas te reconheçam, quer ter amizade, quer ter turminha. Você está frito. Você está frito. Você tem que encontrar os seus, vão ser poucos que estão saindo do sistema, que estão se libertando. Eu vou buscar, eu tenho o direito de buscar, de saber, eu tenho esse direito. Sou filha de Deus, somos filhos da criação máxima, da luz, do todo, da consciência. O Hélio fala da consciência do todo, então, se é isso, eu não tenho que seguir sistema nenhum, tenho que ser, afirmar esse ser em silêncio. Não tenho que ficar pegando consciência daqui e dali, não. Eu tenho que ser a minha própria consciência. Eu já tenho uma história. Você tem uma história, todos aqui temos uma história de encarnações, 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 e tudo que a gente já aprendeu, todas as ferramentas, está conosco. Agora, tem gente nova? Sim. Tem gente mais velha? Sim. Porque a criação não para também. Porque tem gente que morre? Sim. Morre não no corpo, na alma. Né? A energia se extingue? Fim. Acabou. Não quero mais. Deu. Como assim? Fez o mal, fez o mal, fez o mal, fez o mal? A si, principalmente, a rede e a si. A rede, assim, que quando você faz para o outro, né, para a rede, para o entorno, você rouba, você mata, você xinga, você deseja morte, você está atingindo a si também e ao outro e à rede. Tudo que está aí está medonho. Quando não estão deixando mais crianças nascerem, seres nascerem, isso é uma reação medonha, com maldade. E estão convencendo mulheres a não fazerem isso, né? Então, olha, se for destrinchar, é assim, uma Bíblia para explicar todo esse paradigma louco para desconstruí-lo, então é melhor silenciar. Muitas pessoas que começaram a silenciar já falaram comigo. Cristina, quando eu comecei a fazer o silêncio, né, eu falei o silêncio, ou a fogueira, ou o espaço, né, são meditações que eu trago para vocês, que dão um resultado de paz, de tranquilidade, soltura dessas amarras. Solta essas amarras, só depende de você, você não precisa aceitar. Hoje não tem ninguém com a faca no teu pescoço, nem uma fogueira pronta, ótimo. Vamos aproveitar essa consciência dessa liberdade que temos para fazer um caminho de ascensão individual, passo a passo. Vamos lá, passo a passo. Toda vez que vier uma narrativa, que vier uma narrativa da esquerda e da direita enchendo teu saco, sabe? Ignora e fala assim: briguem vocês para onde vocês quiserem, que eu vou no silêncio aqui fazer o que eu tenho que fazer. E fazer o que você tem que fazer é descobrir coisas que você gosta, não que te destroem, mas que te constrói, que, né, uma leitura, uma arte, uma música, um artesanato, tanta coisa para fazer, cultivar, dê positivo para que a sua alma brilhe, para que a sua alma fique rica, né, cultivar flores, cultivar jardins, hortas, e fazer sabe, cultivar abelhas, o que você quiser cultivar, escrever, ler. Você pode não fazer, mas você pode consumir aquilo que outras pessoas, de quadros, de peças, de pintura. Não é nada de feio, nada de agressivo, nada de baixo nível, gente. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Isso deve ser a arte do capeta.
com certeza. Não leva a lugar nenhum, levanta uma bandeira medonha e somos todos sujos e porcos e imundos. E eu não sou, sabe, eu não aceito isso. Não aceite rótulo também. Elimine todos os rótulos. Você não tem que ter código de barra. Você não é um produto. Você é um ser. Então, seja. Então, esta é a mensagem da espiritualidade prática. Não siga. Você lê, pega o que é essencial, pega o que for bom do budismo, porque o budismo também tem budismos, e tem budismos também fechados em sistemas. Pega o que é bom, pega o que liberta, pega o que amplia, o que te ilumina, o que faz você sentir bem, alegre. Por que não? Você não veio aqui para sofrer, você não veio aqui para ficar fazendo caridade para os outros, vivendo a vida dos outros, você não veio aqui para ficar dando palavra o tempo todo disso e daquilo, em nome do que você nem sabe o que é, nem quem é. E por que eu falo? Falo como mensageira, mas não é minha vida toda, não é isso. Eu faço N coisas, entre elas, conversar com vocês, trazer essa mensagem de luz para vocês por tudo que eu vi. E olha que eu não falo tudo o que eu já vi, porque acredito na descriação de ideias de porco coletivas, tá? Tá criando aquilo ali, vamos descriar. Então, a melhor maneira de descriar é não dar atenção. Essa foi uma coisa assim, eu tinha que sair, né? Como que eu vou sair disso? Como é que eu, quanto mais eu pensar naquilo, mais aquilo vai aumentar, porque eu tenho uma energia mental criadora, eu, você, todos nós. Então, em vez de eu olhar para aquilo, falar, não, 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 não vou olhar para o oposto daquilo, vou cultivar o oposto. Inclusive, gente, desoprime o peito, assim, que é uma beleza quando você olha para a natureza, quando você olha a arte, quando você vê coisas belas e quando você silencia, a angústia some, a ansiedade some, some. Agora, quando a pessoa não consegue, ela está apegada à narrativa, ela está se identificando com essa narrativa, com esse sistema, e teme, porque absorveu o medo do sistema de que não pode dizer não. Está fazendo nada demais, a não ser seguir a luz. A gente vai chegar também na palavra que liberta, eu já dei algumas vezes, que é a do Cristo propriamente dito, não dos apóstolos, dos discípulos lá, que às vezes misturam também as narrativas, mas tirar só a essência, só o principal, que é uma linguagem sobre amor. Amor expande. E quando eu amo, eu não discrimino. Quando eu amo, eu não faço, sabe, um monte de atrocidade nem comigo nem com os outros. Era aquele lemazinho bem, bem simplesinho, né, da época hippie. Faça amor, não faça guerra. E essa guerra não é só a guerra do Vietnã, não é só a guerra de Gramada, né? É, não faça guerra com o outro, com o vizinho, com outro que quer seguir lá o sistema, deixa. Ele é que tenta fazer com você, mas você também não faz, não entra. Quando um não quer, dois não brigam. Então, ame, ame-se, ame a criação, ame toda essa maravilha que a gente está descobrindo agora, que tem um lado bom da ciência que eu digo, que é quando ela amplia, quando ela não se vende para o sistema e ela traz, né, mostra para você coisas que ampliam a sua visão de mundo, esse universo, essa coisa toda, entendeu? E tudo que a gente acessa tem que ter uma coerência, gente. Vamos ser coerentes, não vamos mentir, não vamos, sabe, nos enganar. Se eu conheço meu mentor, conheço. Se eu conheço o anjo, conheço. Agora, se eu não conheço, eu não vi, não inventa, porque aí você se perde na mentira de si mesmo, que é uma narrativa que você conta para você, entendeu? Então, essa é a minha mensagem, né, para hoje. Obrigada a todos. Pode colocar aqui embaixo a pergunta, a discussão que quer, né? Com respeito, né? Com fundamento. Não é xingamento, não é rótulo. Então, coloca na boa, que eu vou ler, eu vou tentar responder, ok? Agradeço a todos. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas
e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.